perfeitamente desembocar na necessidade da intervenção das Forças Armadas. Estes 4 mil milhões cortados assim à machadada, como o Ministro das Finanças quer fazer, é alguma coisa que me parece um bocado desazada e suscetível de criar grandes embaraços sociais. Acha que pode haver uma situação de grande instabilidade social que gera uma revolta? Eu não sei se é revolta, mas não há dúvida nenhuma que é alguma coisa que está a ser feita, a meu ver, com uma leviandade excessiva. Não percebo porque aqui não são 4 mil em 3 anos e são 4 mil de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Pelos vistos foi a Troika que impôs, não é? E nós aceitamos. Pois, está bem, sim, mas a Troika, se nos mandar deitar todos ao mar, nós não vamos. Pois não. Eu penso que não. Já não sei bem o que é governar em Portugal. Mas aquilo que de facto eu creio que vale a pena dar a perceber é a sua verdadeira necessidade. Para além deste pano de fundo de ordem que é essencial, as pessoas não têm uma percepção muito clara. Mas para que é que nós precisamos desta coisa toda para ter 150 homens no Kosovo e 250 no Afeganistão? Nós sabemos qual é o orçamento das Forças Armadas? Sim. Para ser os 2 mil milhões? Não, anda à volta de 1.500 milhões, é 1,1% do PIB deste ano. 1,1%, à volta de 1,1% do PIB. E isso é muito ou é pouco? Está no escalão inferior dos países da NATO e da União Europeia. Quer dizer, aliás, do modo geral, os países, com exceção dos Estados Unidos, da Grécia e de alguns outros países, os países europeus e da NATO gastam muito pouco em termos comparativos com outros países de fora dessas organizações. E Portugal está, digamos, num nível inferior. Ó, Sr. General, mas esclareça-nos Eu tenho aqui alguns números. Se compararmos o orçamento das nossas Forças Armadas com o orçamento das Forças Armadas de países com os quais nós nos devemos comparar... Não. Países da nossa dimensão, mas é que eu creio que eles também gastam pouco. Sim, gastam pouco. Mas não nos vamos comparar com países que têm 50 milhões de habitantes. Não, mas é 1% do PIB lá é como 1% do PIB cá. Não, é uma questão das percentagens. Não, a questão que eu ponho é outra. Porque é essa comparação que as pessoas fazem, não é? Sim, mas desde que acabou... Mas eu vou dizer... Desde que acabou a guerra, que a Europa, enfim, em benefício do Estado Social e de outras coisas, se eximiu muito à dedicação militar. Todos os países, creio que da Europa, têm orçamentos muito baixos de defesa. Sim, sim. Porquê? A prova é quando há problemas, como houve agora no Mali e houve há tempos na Líbia, nem munições suficientes existem para efetuar as operações. Não, a Europa ficou sempre refém da proteção americana. Exatamente. Quando houve a questão balcânica há 15 anos, ou coisa que equivale, foram os americanos que vieram e... Que a Europa não tinha capacidade para resolver o problema dos Balcãs. Isto por dizer que nós temos, em termos relativos, pouco para as Forças Armadas, mas a Europa também não tem muito. Não, mas e agora? Mas o problema é o seguinte, é que até agora a NATO, de modo geral, atuava, leia-se, os Estados Unidos atuavam, não é? Mas agora, como os Estados Unidos estão a mudar o seu esforço para a Ásia-Pacífico, portanto, para a região da China, nessa altura, os Estados Unidos, aliás, isso já se passou na Líbia, já se passou no Mali, está-se a passar na Síria, não quer ser protagonista, quer dizer, apoia, fornece alguns apoios logísticos e de material, apoio político, mas mais nada. Não se quer envolver. A Europa não está como estava em 1994 e 95, com uma guerra nos Balcãs, não é? A guerra terminou em 95. Tem um problema no Mali, no Norte de África e no Sahel, que é um problema um grande perigo para a Europa. Está lá a França com meia dúzia de combatentes, mas é preciso ir muito mais. Aquela França não resolve sozinha o problema. É que vai ser uma guerra prolongada para impedirmos que se constitua ali um santuário de terroristas que depois não só podem atuar na Europa, especialmente no sul da Europa, mas podem impedir que o nosso abastecimento energético, que vem do Norte da África, muito dele, chegue aqui. Ó, Sr. General, mas vamos então às contas. Portanto, 1.500 mil milhões de euros. O orçamento das Forças Armadas. Exatamente. E o senhor dizia que tinha aí os números. Olha, em termos de orçamento, quanto é que a Holanda gasta? A Holanda, em termos de PIB, gasta 1,4% do PIB. Então um bocadinho mais do que nós. Exatamente. Mas muito pouco. Por exemplo... A Bélgica? A Bélgica... Nenhum, não. A Bélgica não gasta...
gasta 1,1%. Como nós. A Grécia? A Grécia gasta, acho que é 2,8%. A Grécia tem a Turquia. Claro, claro. É a Grécia é 2,9%. Sim, mas percebe. E são dados do princípio de 2011. Portanto, digamos que o dinheiro que o país destina às suas Forças Armadas está em linha com os orçamentos dos países com os quais nós não devemos comparar. Eu já lhe vou dizer, a média da NATO, é 1,7% do PIB, 1,7% do PIB. A média a média da NATO no conjunto dos países é 3,3% do PIB. Dos países europeus da NATO, 1,7%. Dr. Medina Carreira, o senhor que tanto tem falado e estudado o impacto das medidas de austeridade nos diferentes orçamentos, e temos falado aqui muito das funções sociais do Estado, nós estamos aqui a falar de uma função de soberania. Sim. Qual é ou qual pode ser o limite do impacto da austeridade numa função de soberania como esta? Ouça, Judite, até onde é que se pode cortar? Que é essa a pergunta que as pessoas farão. Isso é que eu estava a querer explicar e a doutora não deixou. Não, ele deixou, mas eu tenho que envolver o doutor Medina Carreira. Não, é que não deixou. Não, quando acabar o programa ele fica zangado comigo. Não deixou porque mudou de agulha. Não, já vamos, mas quero que o doutor Medina Carreira dialogue com o seu general. Judite, o problema do ponto de vista de dinheiro é relativamente fácil. Nós estamos a gastar, grosso modo, 52 ou 53 mil milhões no social. Estas funções de soberania, defesa, negócios estrangeiros, justiça e administração interna, não há mais nenhuma, pois não? Sim. Isto anda por 7 mil e tal milhões. Sim. Quer dizer, tudo isto junto corresponde aí a 15% das despesas sociais. O buraco do BPN. Quer dizer, está bem, mas isso são coisas acidentais. Nem se sabe bem quem é que paga o buraco do BPN. Todos, pagamos todos. Não, está bem, mas as finanças. Está bem, mas se o buraco do BPN chegar aos 7 mil milhões, é o dinheiro que estas funções absorvem, não é? É para se ter uma ideia da dimensão daquele buraco, não é? Que o peso relativo das funções de soberania é tão pequeno que não é por aí que vamos consertar as contas públicas. Sim. Não há nenhuma maneira de consertar as contas públicas, deixe falar quem fala. Você sabe que este problema que se anda a discutir dos 4 mil milhões é discutido em nome da Constituição. Ao dizer que a Constituição garante tudo, portanto as pessoas dizem que vai haver dinheiro. Bom, é uma mentira e é uma irresponsabilidade. Outros dizem, não, o que é preciso é termos governantes com sensibilidade social, que é outra tolice. Também a sensibilidade social vai resolver. Não, isto o que resolve é a economia, os impostos e os gastos. Ora, o peso enorme dos nossos gastos, e bem, em termos, digamos, de equilíbrio social, é o social. Mas também não é preciso ir a estes orçamentos para se encontrar aqui uma lógica de moralidade no sentido de distribuir por todos o peso dos sacrifícios? Mas eu penso, ouvi dizer, não sei se é exato, que o que está em vista no governo são 200 milhões nas Forças Armadas. Sim, é o número que não sei de onde é que vem, não sei porque é que se chega a este número, mas é o número que aparece. Então diga lá, Sr. General, qual é o seu ponto de vista relativamente a essa redução? Já tinha dito que o Governo entendeu que era necessário mudar a estratégia do país. A estratégia do país traduz-se em capacidades que o país tem para fazer determinadas coisas. Na parte militar, para fazer operações militares. Portanto, é preciso, primeiro, determinar quais são as capacidades. E só depois de determinar as capacidades é que nós sabemos quanto é que as capacidades que o país precisa para fazer face, digamos, às ameaças que eventualmente sobre o país se podem desencadear, é que nós temos uma ideia de quanto é que temos os efetivos que vamos ter, o material que precisamos de comprar e o dinheiro que vamos gastar. Então, mas só nessa altura. E esse diagnóstico não está feito? Nada, não está nada, está-nos no princípio. O Governo, ano passado... Mas o que é que se tem andado a fazer? Deixe-me explicar. O Governo, ano passado, desencadeou um processo de revisão estratégica, conforme eu disse há pouco. No verão, o próprio Ministro da Defesa, e muito bem, convidou um grupo de 26 personalidades para colaborar nisso. Fez uma série, dinamizou, promoveu uma série de conferências para debater as questões de estratégia nacional. Neste momento, só neste momento, é que estão a discutir na Assembleia da República as grandes opções do Conselho de Estratégia. E nem sequer houve o debate. Depois tem que ser aprovado o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, que é
o Governo que tem que aprovar. Depois tem que ser aprovado o Conselho Estratégico Militar. Depois tem que ser aprovado o sistema de forças, que são as capacidades e o dispositivo. Só nessa altura é que a gente sabe o que é que os novos meios e as novas estratégias, digamos assim, vão custar. Neste momento nós não sabemos. Sabemos, o que custa a estrutura que não foi levantada com a situação que se vivia em 2003. Não sabemos agora que mudou completamente. Temos a crise, tivemos as revoltas árabes e temos a mudança de esforço dos Estados Unidos. Ora então, bem, o que é que aconteceu? Qual é o desânimo, o desapontamento das Forças Armadas? O desânimo nas Forças Armadas. Por um lado, resulta, enfim, daquilo que corresponde a todos os cidadãos, não é? Todos os cidadãos estão preocupados e sentem-se, enfim, objeto de sacrifícios que acham que não devem fazer. E isso passa-se nas Forças Armadas, portanto, é uma questão geral. Mas, além disso, que é o mais importante, e isso é que é preciso destacar, é que os militares têm receio, porque em vez de seguirem este ciclo normal do planeamento estratégico, agora aparece um documento de trabalho, que são essas coisas que têm vindo nos jornais, em que querem reduzir os tais 8.000. Nada disto nem sequer é uma diretiva do Ministro. É um documento de trabalho do Ministro. Eu até penso que quando o Ministro avança com isto, que é um planeamento antecipado, que é aquilo que nós, só no fim é que podemos fazer, ele está, digamos, a tentar ter uma percepção, digamos assim, do que é possível fazer para estar com melhores argumentos para fazer face às exigências do Ministro das Finanças. Eu só entendo dessa forma e estou convencido que quando os Estados-Maiores, Ramos e o Estado-Maior-General responderem a este documento de trabalho, o Ministro da Defesa vai estar, digamos assim, com argumentos suficientes para mostrar que isto é um disparate, que não se pode avançar nestas circunstâncias. Acha que é isso que vai acontecer? O Ministro da Defesa vai dizer ao Ministro das Finanças que é um disparate? Eu tenho esperança que seja, até porque se não for, e se forem, por acaso escolherem alguma coisa destas, que não sabem qual é o racional, porque não há todo o planeamento estratégico, existe a ameaça, existe o perigo das Forças Armadas ficarem desarticuladas. Com as Forças Armadas desarticuladas... O que é isso, desarticuladas? Desarticuladas é que não estão suficientemente preparadas e organizadas para fazer face às tais capacidades que elas precisam de ter para fazer face às missões que são exigidas. E se isso acontecer? Se ficarem desarticuladas, o que acontece? Primeiro, o país está convencido que tem Forças Armadas para fazer certas coisas e não tem. Na altura que for preciso fazer, não fazem. E, por outro lado, digamos assim, as pessoas, os militares, sentem-se, digamos, defraudados, porque nós, neste momento, temos um instrumento militar, um aparelho militar de excelência, que é considerado de excelência em todo o mundo, está-se a fazer um esforço de racionalização muito grande no ramos, de acordo com diretivas do Ministro, e é preciso que o Ministério da Defesa replique a racionalização com a mesma profundidade e, de repente, os militares veem, digamos assim, afetada a sua própria condição militar, sentem-se que já não são capazes de responder às necessidades do país como são capazes de responder. Mas o que é que os militares poderão fazer? Os militares não podem fazer nada. Os militares limitam-se a obedecer ao poder político. Está bem, vão aparecendo aí na televisão, nos jornais. Vão reagido de uma forma ríspida. Vão usando, confrontados com estes cortes. Porquê? Porque há militares que, de facto, estão preocupados. Claro que há algumas associações, porque às vezes insistem em determinados pormenores que são importantes, são pormenores da condição militar. Mas eu tenho conhecimento, por exemplo, que neste momento há oficiais gerais e coronéis, oficiais superiores, que estão, digamos assim, eventualmente a juntar-se em jantares para, digamos assim, que publicamente se saiba que eles estão preocupados que a nossa capacidade, a capacidade das Forças Armadas que nós temos, pode ficar em causa se forem tomadas medidas sem o respeito